O mês acabou. Segunda-feira já é dezembro. Esse é aquele momento que a gente fica, né, meio no limbo. Temos aqui esse alívio pelo ano que tá quase acabando. Mas não acabou, né? A gente tá aqui, estamos dando expediente, estamos no gás, no último corre. É isso aí, fica essa divisão. E o programa de hoje tá babado. Mas eu só vou começar depois que você der uma moralzinha aqui pro seu programa favorito. Cadê meu joinha? Dá seu like aqui, se inscreve no canal, ativa esse sininho. O sininho é pra você não perder as novidades. Tô esperando, hein? Cadê? Já ativou? Cadê meu like? É isso aí, agora eu vou, hein? Vamos lá, que 2026 vai ser meu ano, mas vai ser o seu também. Duvida? Eu te provo. Chega aqui pertinho. Vem cá, vem mais. 7 dos 10 feriados do ano que vem vão cair numa segunda ou numa sexta-feira. É isso, minha gente! Vai ser o ano dos feriadões! Os humilhados vão ser exaltados em 2026! É um mundo novo e diferente! Dias de luta, dias de glória! O ano é nosso! Cadê vocês? Vem aqui, cadê meu Charlie Brownzão? Hein? Dias de luta, dias de glória, histórias, nossas histórias. Eu gosto muito de você, a coisinha mais... Não sou só eu, não, que eu tô pirando nesse calendário de 2026. Geral tá hypado. É o setor hoteleiro, companhia aérea, bares, restaurantes, agências de viagem. Todo mundo se preparando para um ano cheio de movimento, de alegria. E quem é associado da nave já sabe, hein? Leva vantagem com desconto em hotéis, passagens e até em locações de carro. Por isso, meu salve para quem já é um associado aqui da NAB. E meu se liga para quem não é. Que é isso? Para de dar mole. Se associa agora mesmo para você entrar 2026 com a qualidade de vida que você merece. E de folguinha, hein? Nas viagens com desconto. Fofoca inteligente. E o grande prêmio da Fórmula 1 em Las Vegas, que terminou com o pai do Chris da série Todo Mundo Odeia o Chris, dando o rolê de Cadillac rosa com os 3 primeiros colocados da corrida. Um Cadillac feito de mais de 418 mil peças de Lego. 17 mestres construtores da Lego gastaram mais de 4.000 horas para fazer esse dirigível em tamanho real. O ator Terry Crews, um queridinho dos brasileiros, ainda cantou a música do filme As Branquelas, hein? Você lembra como que era? I need you, I miss you, and now I wonder if I could, yeah, in the sky, to run, I want 1,000 nights and just say you. Depois de 13 dias de negociação, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, tão falada COP30, terminou com avanços pontuais e uma lista de pendência que sobrou para a COP31 lá na Turquia. A principal expectativa é de aumentar o valor do financiamento climático para 1,3 trilhão de dólares. Os países responderam: bora vendo no caminho, vamos indo que depois a gente compra. Tá parecendo minha mãe. Enquanto a agenda avança lenta e desigual, os desastres climáticos que atingem sempre os mais vulneráveis seguem surpreendentes, nem mais tanto, né? Cada vez mais previsíveis e dolorosos.
Mas a COP30 também teve muita coisa boa, como o tacacá, o carimbó e a solução tecnológica desenvolvida pelo Banco do Brasil em parceria com a startup Lemobis para reduzir em até 80% o desperdício de alimentos na merenda escolar. A tecnologia usa a inteligência artificial para integrar todas as etapas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, desde o planejamento de cardápios, passando pela gestão de estoques e até a compra de insumos da agricultura familiar. O sistema já foi aprovado em projetos piloto e com resultados incríveis. Em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, a iniciativa alcançou uma economia projetada de 2 toneladas de comida ao ano, o que equivale a 10 toneladas de emissão de carbono evitadas. Em Valparaíso de Goiás, aqui pertinho, o sistema reduziu em 90% o tempo para processar os dados nutricionais dos alunos. É legal isso, né? Entrevista com o convidado. Ainda no rastro da COP30, na entrevista de hoje, vamos falar de sustentabilidade. Substituir geradores à base de diesel por energia limpa dentro das comunidades indígenas remotas da Amazônia. Esse é o objetivo do projeto Centro de Aprendizagem Indígena em Energia Fotovoltaica do Rio Negro, patrocinado pelo Instituto ANAB e apresentado no pavilhão azul da COP de Belém. Nosso convidado é o idealizador do projeto, Arlindo Baré, liderança indígena e cientista em formação. Ele cursa Engenharia Elétrica na Unicamp. Seja muito bem-vindo, Arlindo Baré. Olá, muito prazer, Paulinha. Obrigado, ANAB, pelo convite. Estamos aqui, sim, para bater um gostoso bate-papo, principalmente com o nosso público, proporcionado aí, pela parceira ANAB, que nos proporcionou a construir esse sonho junto com a ANAB e que esse sonho seja, de alguma maneira, compartilhado com o nosso público. Estamos aí para falar um pouco do projeto, dos nossos sonhos, nossas perspectivas, dentro daquilo que nos trouxe até aqui como parceiros. Perfeito, vamos já falar do projeto então. Conta um pouquinho como é o trabalho ali, como funciona o Centro de Aprendizagem Indígena em Energia Fotovoltaica. Difícil nome. O Centro de Aprendizagem Indígena, ele nasce de um sonho coletivo, a partir do acesso à universidade. Eu tenho como uma missão coletiva construir esse espaço a partir do conhecimento da área de engenharia elétrica, especificamente fotovoltaica. E a partir disso, constrói-se esse projeto com o intuito de levar energia limpa, energia sustentável ao nosso território. É um sonho que, segundo a nossa liderança, nas reuniões, nos nossos diálogos, fazendo essa escuta com o nosso território, é uma demanda que já perdura aí, há quase 40 anos. Então, a gente vem nessa busca de levar esse acesso, mas esse acesso só foi possível exatamente porque hoje a gente está na universidade, e a partir dessa presença na universidade, a gente constrói nesse diálogo dos conhecimentos e a partir da parceria da ANAB possibilitou materializar esse sonho que já vem há bastante tempo sendo sonhado, sendo construído, sendo pensado. E nessa realização, o que acontece lá na ponta? O que é que esse indígena aprende dentro do centro? O centro de aprendizagem ele foi montado com o que há de melhor na área de tecnologia fotovoltaica. Temos hoje no centro de aprendizagem 8 sistemas. O sistema off-grid, tem um sistema híbrido, tem o sistema on-grid, temos o sistema de bombeamento da água, temos o sistema de estrutura de solo, temos o sistema de estrutura de telhado, tanto galvanizado, zinco. Temos também um sistema de bateria de lítio, que é um pouco mais caro, mas a gente pretende exatamente
pensar na durabilidade, né, do sistema de bateria de lítio. Temos o sistema de bateria de chumbo, que é a mais comum, mas que a gente também leva essa formação, essas informações, para que, né, os nossos parentes que estão ali participando da formação tenham esse conhecimento básico, tanto para, né, implementar, tanto para fazer a gestão, né, dessas usinas, por que não assessorar, né, nesses espaços das associações, no sentido de garantir que essa tecnologia que chegue lá, chegue de fato para aquilo que, né, ele foi, eu diria, projetado, né, levando energia acessível, mas que essa energia acessível, limpa, ele tem que ter um autor, né, um ator principal, que é o ator que vai estar lá no território fazendo essa gestão dessa tecnologia, e essa ideia de fazer, né, a partir do centro de aprendizagem indígena, né, eu diria, essa formação a partir dessas tecnologias. E com isso leva-se o acesso à energia, né, para os territórios, mas também dá-se autonomia para que, a partir, né, da qualificação dos parentes, eles consigam fazer de fato a gestão dessa tecnologia. Maravilhoso, que grande trabalho, né? Vontade de ver por ali. E você estava me contando um pouquinho da sua história, né? Então você recebeu essa missão, né? Essa missão dos seus mentores. Quem que te passou essa missão? E você abraçou ela com todo o seu vigor? Eu saí com 12 anos do meu território, com muita resistência, tentando entender por que eu estava saindo do lugar tão bonito, né? Que é meu lugar de pertencimento, para ir para a cidade, que chama, né? Para uma outra cultura. E meu avô falava que eu teria que fazer um estudo, né? Um estudo mais avançado para dialogar com outras culturas, né? Outras formas de pensar, outras ciências. Então a gente vem com essa missão, e a partir disso foi definida estratégias de como que faria esse diálogo, né? Então, as áreas de engenharia elétrica foi definido a partir de um diálogo do meu avô, né, que também foi uma grande liderança, participou muito ativamente da demarcação, né, do nosso território. Ele comentava que a maior dificuldade dele foi exatamente o dialogar com outra cultura, ou seja, ele tinha a dificuldade de falar o português, né, e a gente tem essa dificuldade pela língua portuguesa ser a nossa segunda língua. Então ele definiu, eu diria assim, essa estratégia que a gente deveria, assim, vir para, né, a cidade, fazer um estudo avançado e construir aquilo que efetivamente está se consolidando. Na época eu não entendia muito, mas hoje entendo perfeitamente a missão que ele nos deu, né, com o intuito de que viéssemos a fazer esse estudo, no caso aqui na universidade, e retornássemos para contribuir com o nosso território. Então você já chega na Unicamp com essa missão e com esse projeto em mente. Você já chega na Unicamp para trabalhar com isso, né? Sim, logo que eu chego, eu começo a buscar pessoas que pudessem entender essa missão de vida mesmo, essa missão coletiva, né? E aí em 2022, por indicação do professor Marcelo, que era o reitor da universidade na época, na Unicamp, ele disse que conhecia alguém que era muito parecido comigo, tinha uma história linda e que poderia entender aquilo que eu estava propondo como projeto de vida. E aí me apresenta o professor Luiz Carlos, e a gente foi e conversou, e desde aquele momento o professor Luiz Carlos me orienta, né, e faz, eu diria assim, essas orientações dentro da universidade, para que eu consiga entender a universidade e a universidade consiga entender a minha realidade. Então, foi a partir disso que eu consigo me encontrar na universidade, que, né, a universidade muitas das vezes não consegue entender o nosso contexto, né, demora um pouco a assimilar o nosso projeto, nossas concepções de mundo, nossa concepção de vida, mas que eu teve ali, né, alguns personagens que contribuíram muito, não só nessa dificuldade, né, de se adaptar à universidade, mas também trazendo informações, né, importantes para
poder dar continuidade aí ao nosso projeto. E depois você levou lá na COP30 agora, apresentou o projeto junto com o pessoal do Unicamp. Queria saber como foi a recepção. O projeto ele nasce com uma perspectiva coletiva, mas ele traz um grande diferencial, que é um projeto que foi pensado genuinamente por indígenas, né? Tanto com a participação de grandes lideranças, quanto a participação do território, mas também tem 12 estudantes indígenas da Unicamp que participam do projeto Solar Rio Negro e trazem suas contribuições a partir da sua área de conhecimento. E temos 5 povos diferentes, né? Criamos uma metodologia para fazer esse diálogo intercultural, interdisciplinar. Então, eu acredito muito que, a partir disso, a gente ganha uma dimensão até além daquilo que a gente tinha, eu diria assim, em mente, né? O projeto ganha dimensão, eu diria assim, a partir da parceria que conseguimos, né, de início com a NAB e posteriormente com outros parceiros. E aí o projeto ganha visibilidade, talvez por uma questão que a gente precisa levar em consideração. É uma necessidade urgente de levar para mais de 1 milhão de pessoas que estão sem acesso à energia nos territórios isolados. Então ele responde eu diria, essa perspectiva, e a partir disso a gente tem a oportunidade de levar, né, eu diria, esse projeto para apresentar na COP30. É um espaço muito difícil de conseguir, mas a gente, né, conseguiu estar lá, levar o nosso projeto, dar visibilidade ao projeto, trazer um pouco a partir, né, da nossa construção, do que a gente quer com o projeto, algumas reflexões, entre elas o que seria a ciência indígena. E nesse diálogo das tecnologias que eu falo, é importante ressaltar que existe esse diálogo das tecnologias, né? Por que estamos levando essa tecnologia para o território? Porque essa tecnologia dialoga com as nossas concepções de mundo, né? Nossa cosmovisão, né? Eu acho que entender que essa tecnologia é o que menos vai impactar, né, ambientalmente, socialmente, né? E por que não sociopoliticamente, no que eu diria, eu entendo que pode ser algo que leve menos impacto sociocultural para o nosso território. Eu fiquei curiosa, né? Eu gostei de ciência indígena, porque fala-se muito saber, conhecimento, mas é ciência indígena, né? E eu queria entender, então, a partir de um projeto tão belo como esse, então, pensado genuinamente por indígenas, né? Pensando essa realidade do clima, não só no Brasil, mas para o planeta inteiro. O que mais a ciência indígena tem a oferecer? Qual é a relevância dessa ciência para o futuro desse planeta que a gente habita? A ciência indígena, como outras ciências, né, múltiplas outras epistemologias, a ciência indígena há séculos vem mostrando o quanto é importante fazer essa gestão mais próximo da natureza, né? E a gente tem dito que a gente não precisa mais validar a ciência indígena, é só olhar para o laboratório vivo, que são os territórios preservados e que, de alguma maneira, outras ciências destroem, né, com suas concepções de mundo. Então, esse diálogo tão necessário, ele é bem importante, até porque a ciência ocidental, a ciência dominante, sempre coloca outras ciências como, né, ciências não tão relevantes. O diálogo das ciências, ele se dá exatamente na área da pesquisa, né? Na universidade, na academia, que valida-se, eu diria, as ciências. E a partir de lá a gente entende que nas áreas da pesquisa, que já são pré-definidas, eu diria, na área da pesquisa o cartesiano fala mais alto, mas alguns autores indígenas já trazem a nossa forma de produzir ciência, e nessa forma de produzir ciência existe a necessidade de fazer esse diálogo das ciências. Então a ciência indígena eu diria, o que sustentou as nossas concepções de mundo, que eu chamo nos 4 pilares, né? Território,
saúde, educação e cultura. Temos nesses 4 pilares as nossas formas de mundo que sustentaram a gente até nesse momento. Tanto que todas as formas de pensar sustentabilidade hoje, a gente já atua com essa concepção de mundo desde sempre, né? E a gente precisa fazer esse diálogo tão necessário com outras concepções de mundo para que a gente não chegue nesse momento, né, num espaço tão importante como a COP30, fazer um diálogo da crise climática, né? A gente não deveria ter chegado nisso se tivesse ouvido outras concepções de mundo. Então, não é só a crise climática, a gente está vivendo a crise humanitária, né? E aí, quando eu falo, né, que a COP traz a proposta da crise climática, né, e a justiça climática como, né, uma possibilidade de pensar efetivamente uma promoção, né, do enfrentamento a essa crise, eu falo que o bem viver já estava aí há séculos promovendo a justiça climática, e essa justiça climática ele precisa, de alguma maneira, ser dialogado, não reconhecido, né? Acho que reconhecer é uma palavra muito forte, mas entender que existem outras concepções de mundo. E aí, nesse diálogo tão necessário, né, o mundo precisa entender que a ciência indígena, ele de fato existe, ele tem um laboratório que apresenta ele como, né, de fato algo que existe. Então a gente não precisa de muitas outras tecnologias para garantir, eu diria, o enfrentamento da crise climática. Está ali a ciência indígena que está trazendo para a gente essa oportunidade de repensar as nossas concepções de mundo para que a gente não continue destruindo, né, o planeta, o meio ambiente, como a gente tem visto aí acontecer globalmente. E vamos ficar de olho, então, nos resultados dessa COP de Belém, né? Dessa COP do Brasil. Vamos ver o que as pessoas vão fazer a partir de agora, né? Sempre prometem, esse é o século, talvez já tenha sido, né? Mas está aí, muito lugar para a gente olhar. Acho que o Brasil, de fato, é essa referência, né? Você olha para a nossa Amazônia, floresta de pé, e está ali, como você disse, esse laboratório vivo da ciência indígena e a ciência brasileira. Que prazer recebê-lo aqui, foi muito gostoso, aprendi muito mais sobre energia voltaica e em breve a gente conversa mais, hein? Prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, né? Mando um abraço, principalmente quem está nos assistindo, aos pesquisadores indígenas que fortaleçam essa vontade de fazer um diálogo das ciências. Acho que existe esse grande momento, essa grande necessidade de pensar coletivamente para construir um planeta mais sustentável, né? Seres humanos mais coletivos, que possamos, de fato, trazer a concepção indígena mais coletiva para o mundo. Quecaturete. Quer fazer uma doação para o Instituto ANAB? Tá na hora, hein? É final do ano, todo mundo precisando desse voto de confiança. Assim, você pode ajudar outros projetos como esse que a gente conheceu hoje, do Arlindo Baré, a se tornarem realidade. Vamos deixar os dados bancários para vocês aqui, hein? Fica ligado, faça a sua doação e assim a gente termina mais um episódio do ANAB TV. Mas não sem antes a nossa dica do dia. Pega a caneta e o papel, mas não anota nada. Vamos lá. Se der ruim, aprende. Se der bom, celebra. Se não der nada, usa o feriado que 2026 vai ter pra todo gosto. Tá na hora de emendar o feriado. É o quê? Vamos fazer o feriado e curtir. Semana que vem a gente se encontra na curtição da ANAB TV, sexta-feira, às 19 horas. E me vem de quê? Me vem de sininho. Vem pra cá, eu quero você inscrito.